Todo cidadão tem direito a um trabalho digno. A uma jornada máxima de 8 horas de trabalho por dia. A exercer a sua profissão com segurança. Trabalhos iguais devem ser remunerados com o mesmo salário. Sem discriminação de raça ou de gênero. A maternidade deve ser protegida. O trabalho infantil eliminado. O desemprego e o trabalho forçado combatidos. A liberdade de expressão e de associação é condição indispensável ao progresso. Todo planejamento econômico deve ter um fim social. A miséria e as condições desumanas de trabalho, onde quer que existam, constituem um perigo para a prosperidade de todos. Só a justiça social é capaz de sustentar a paz universal e permanente. Esse é o mundo idealizado pela Organização Internacional do Trabalho, uma agência do Sistema das Nações Unidas que tem a missão de promover mais e melhores empregos para homens e mulheres de 183 países. Uma missão que começou logo após o primeiro grande conflito armado em escala mundial. A OIT foi criada em 1919 como parte do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Em seus anos iniciais, se dedicou a desenvolver e garantir a aplicação de normas internacionais do trabalho. Essas normas, chamadas convenções, passam a compor a legislação dos países membros depois de ratificadas, e são todas elaboradas a partir do diálogo social entre os 3 atores do sistema produtivo: governo, trabalhadores e empregadores. Essa estrutura tripartite é o que caracteriza a OIT como fórum democrático, cujo símbolo maior são as 3 chaves dos portões da primeira sede da organização em Genebra. Na ausência de qualquer uma delas, os portões não se abriam. E um dos pilares da Organização Internacional do Trabalho é efetivamente o tripartismo. E esse sucesso incontestável da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, nos mostra um caminho. O caminho de que nós não construiremos avanços sem que governo, sociedade civil organizada, trabalhadores, empresários, ou seja, os 3 pilares, né, da construção do mundo do trabalho, sejam efetivamente consultados, ouvidos e participem ativamente da construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade onde o trabalho seja efetivamente valorizado. Foi assim que a OIT avançou em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, quando adotou a Declaração de Filadélfia, documento que reafirmou os princípios da organização. O princípio básico da Constituição da OIT é que a paz permanente universal só pode ser conseguida através da justiça social e que a justiça social supõe o respeito aos direitos no trabalho. Esses valores, eles são fundamentais e são reafirmados pela Declaração de Filadélfia, que avança no sentido de definir claramente que o trabalho não é uma mercadoria, que o trabalho deve ser fonte de dignidade, que todas as pessoas têm direito a viver uma vida em dignidade, em liberdade, e que também os objetivos econômicos do desenvolvimento eles têm que estar articulados com os objetivos sociais. Em 1945, surgiu a Organização das Nações Unidas, e a OIT se transformou em sua primeira agência especializada. Em 1969, a 50ª OIT recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Na ocasião, o presidente do Comitê do Prêmio Nobel afirmou que a OIT era uma das raras criações institucionais das quais a raça humana poderia orgulhar-se. E acho que ele não poderia ter frase mais feliz do que esta. Um reconhecimento pela promoção dos direitos fundamentais do ser humano naquilo que ele exerce como condição básica de sobrevivência: o trabalho. A principal contribuição da OIT certamente foi o ideal de justiça, ou seja, tornar indissociável, né, a ideia do trabalho com a dignidade do trabalhador. O principal mérito da OIT, como dizia, está no plano do ideal, dos princípios, dos valores. Valores dos quais o Brasil compartilha há 90 anos, como membro fundador da OIT.
e desde 1950 a organização mantém um escritório no país. O trabalho principal da OIT no Brasil é promover a agenda do trabalho decente, em especial em áreas tão chaves como a erradicação do trabalho infantil, a erradicação do trabalho forçado e das formas análogas à escravidão, a promoção da igualdade de gênero e raça, a promoção do trabalho decente para os jovens, a permanente promoção das normas internacionais do trabalho e das melhores condições de emprego, tudo isso dentro do espírito de diálogo social. Alguns dos resultados dessa parceria entre a OIT e o governo brasileiro podem ser medidos em números. O mais recente deles, divulgado em dezembro de 2009, foi a redução dos índices de trabalho infantil em quase 50% nos últimos 15 anos. A evolução desses governos e a consolidação da democracia é que vai permitir que a gente possa consolidar um mundo do trabalho decente, em que a gente não tenha prostituição infantil, em que a gente não tenha o trabalho escravo, e que a gente não tenha criança tendo que pedir, dinheiro na rua para poder sobreviver. Nós, como pelo Sanavia, queremos deixar como legado, quando terminar o nosso mandato, não o discurso, mas os números. E que certamente a OIT já tem parte deles e terá muito mais. A OIT surgiu num pós-guerra e completou 90 anos em meio à primeira crise financeira que atingiu o mundo globalizado. Como resposta ao momento atual, a organização adotou a Declaração sobre Justiça Social para uma Globalização Equitativa em junho de 2008. Um ano depois, o Pacto Global para o Emprego. Duas iniciativas dirigidas a reafirmar os valores do trabalho decente no enfrentamento da crise e no processo de recuperação econômica. Ações conjuntas que hoje, mais do que nunca, são necessárias para enfrentar os desafios do novo milênio. A OIT tem um papel fundamental no debate daquilo que nós estamos chamando de um novo modelo de desenvolvimento. E o novo modelo de desenvolvimento tem que estar amparado como um dos seus principais pilares a centralidade do trabalho, a centralidade do emprego decente, a centralidade da importância de garantir cada vez mais uma formalização dos trabalhadores ao redor do mundo, empregos decentes no sentido de se garantir remuneração e renda para o conjunto das sociedades, e eu acho que esse é o grande desafio do futuro, criar e construir, debater a implementação de um modelo de desenvolvimento onde a valorização do trabalho, a valorização do emprego, a valorização da renda seja um dos pilares desse novo modelo de desenvolvimento. A OIT completa 90 anos de promoção da cidadania, dos direitos humanos, do trabalho decente e da realização da democracia no ambiente do trabalho pela promoção do diálogo social.